Hoje a gente vai falar sobre um tema que tá na boca do povo, a crise de 2025. Será que a gente tá realmente vivendo uma crise? E mais importante, como que a gente pode transformar esse momento em uma oportunidade? Pronto para mais um voo, Águia? Então bora lá. Se você já se deu conta aí do que a gente tá passando, você vai entender que talvez passe pela sua cabeça uma crise, né? Se tem uma coisa que eu vejo muito por aí, são as pessoas divididas, obviamente, pelo seu viés político, Lula ou Bolsonaro, e aí a gente vê os dois extremos. De um lado, quem acha que tá tudo melhorando, e do outro lado, tem quem diga que a gente tá em um verdadeiro colapso econômico, mas poluído por esse viés político. Mas e aí? Quem tá certo nessa história? Vamos aos números e vamos à realidade. Se a gente for olhar para os números, o PIB teve um crescimento, os resultados fiscais não foram os piores dos últimos anos, mas, vamos combinar uma coisa? Quem vai ao supermercado toda semana sabe que a conta não tá batendo. Como que foi a última compra que a gente fez em casa, produção? Você sentiu alguma diferença? Você lembra desse número? Tá tudo mais caro ou tá tudo mais barato? Muito mais caro. Tá tudo muito mais caro. Aí a gente volta aí reclamando do mercado, a gente volta triste do mercado. Por quê? Porque os preços subiram muito. E a renda da maioria das pessoas não acompanhou esse aumento. Isso é só coisa da minha cabeça? Comenta aqui embaixo. Você tem sentido essa mesma coisa, essa diferença no seu bolso quando vai às compras? Qual cidade você mora, para entender melhor onde você tá, com quem eu tô falando aqui? Se até o próprio governo já admite que os preços dos alimentos estão altos e que isso é uma preocupação real, não tem como a gente negar por aqui o fato de que a gente tá sim passando por algumas dificuldades. Agora, a pergunta que não quer calar, crise é sempre ruim? Depende. Porque, como dizem, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Vamos entender isso melhor a partir de agora. Toda crise tem ganhadores e perdedores. Olha só, na crise de 1929 ou na de 2008, até mesmo na pandemia, Covid-19, algumas empresas e setores cresceram absurdamente, enquanto outros fecharam as portas. E nem precisa ir tão longe, não. Você sabia que depois da pandemia, a maior parte dos novos bilionários são donos de indústrias farmacêuticas e redes de farmácia? Pois é, quando a crise atinge um setor, outro se fortalece. Então, a questão aqui não é ficar reclamando, e sim entender quais são os setores que estão sendo afetados de fato e quais são as oportunidades escondidas que estão também nesse cenário. O varejo, por exemplo, está sentindo muito essa crise. Com a restrição do crédito, as pessoas acabam comprando menos e aí parcelando menos, isso derruba as vendas de forma geral. Você se lembra daquela época em que a Magalu dizia, faz um boletinho gostoso? Pois é, agora esse boletinho não é mais boletinho, não tá mais tão gostoso assim, não faz sentido. Já os setores ligados a commodities, como alimentos, energia, continuam firmes. Agora, onde é que a crise criou oportunidades de fato, Elisiane? Vamos lá. O mercado imobiliário de luxo e o agronegócio continuam muito aquecidos. Ou seja, mansões milionárias estão vendendo rápido. Fazendas estão sendo negociadas como nunca antes. Isso significa que os grandes investidores estão colocando dinheiro em ativos reais. Então, se você está pensando em investir, talvez imóveis ou fundos imobiliários, que é a forma moderna de se fazer isso, estejam mais interessantes do que essas propriedades aí de luxo que já disparam em relação a preço. Outro ponto, na Bolsa de Valores, a gente tem empresas sólidas sendo negociadas a preços baixíssimos. Bancos, construtoras, empresas de saneamento, muitas estão valendo menos do que o próprio patrimônio físico delas. Isso significa que tem boas oportunidades para quem quer comprar barato e lucrar no longo prazo. Agora, não adianta nada investir sem planejamento. Antes de qualquer movimento, você precisa organizar a sua vida, organizar as suas finanças. Então, faça um planejamento detalhado, pense em diversificação, avalie se faz sentido para você abrir, de repente, talvez uma holding ou buscar benefícios fiscais de alguma forma. Aliás, um erro muito comum em tempos de crise é acabar agindo por impulso e aí acabar se prejudicando e prejudicando o próprio patrimônio. Se você está se perguntando, Elisiane, mas e se a crise durar muitos anos? A resposta é simples, nenhuma crise dura para sempre. O segredo é sempre se posicionar bem para sair dela fortalecido. Você já parou para pensar por que os grandes investidores estão sempre comprando quando todo mundo está com medo de certa forma? Pois é, por quê? Porque eles sabem que quando a maré virar, quem tiver os melhores ativos na mão vai ganhar mais dinheiro. E para quem pensa em empreender, será que esse é o pior momento?
Pelo contrário, esse pode ser o melhor momento para crescer. Grandes empresas estão demitindo, reduzindo custos e entregando um serviço pior. Se você tem um negócio pequeno, esse é o momento de oferecer algo melhor e talvez conquistar clientes insatisfeitos com seus concorrentes que serviram eles até aqui. E mais, o governo está incentivando novos negócios com linhas de crédito especiais programadas de fomento e incentivos fiscais. Então, muita gente está enxergando isso e aproveitando para expandir as suas operações. Quem entende o jogo sabe que crise é sinônimo, sim, de oportunidade. O dinheiro não vai embora, ele não some na crise, ele só muda de mãos. Então, anota aí como transformar essa crise no seu momento de crescimento. A chave para sair da crise mais forte é ter um plano claro. Eu vou deixar algumas estratégias aqui para você começar hoje mesmo. Primeira dica: entenda os seus gastos. Reveja o seu orçamento e corte despesas desnecessárias. Isso já vai garantir um fôlego para investimentos futuros. Segunda dica: invista em conhecimento. Porque quanto mais você entender sobre investimentos, negócios, planejamento financeiro, melhor você vai saber aproveitar essas oportunidades, como a de agora. Seja estratégico, empresas sólidas e imóveis estão baratos, então estude se fizer sentido investir nisso agora. Amplie suas fontes de renda. Se você só tem uma fonte de renda, busque outras formas de diversificar, trabalhos paralelos, por exemplo, investimentos ou talvez um novo negócio. Isso tudo pode ser uma boa saída. Evite decisões baseadas no medo. O mercado está irracional, isso significa que tem boas oportunidades, mas para aproveitar, você precisa manter a calma e pensar estrategicamente. Então, será que a gente está realmente em crise? Sim. Mas o que você vai fazer com essa informação? Isso é o que realmente importa. Você pode até ficar parado, reclamando, esperando as coisas melhorarem, enfim, pedindo para que melhore, mas você também pode agir diferente, pode começar a agir agora e usar esse momento a seu favor. E aí, a escolha é sua, minha águia. Para aprender mais sobre como investir no Brasil e no exterior, fazer um planejamento financeiro sólido e se preparar para o futuro, bora, vem comigo. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem precisa entender que crises também podem ser uma grande virada na vida dessa pessoa. E eu te vejo no próximo vídeo, ou melhor, no próximo voo, águia. Até lá!